2 Reis 2, a partir do 23. Amém? Então subiu Davi a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele. Dizia-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Muito bem, hoje nós vamos falar aqui sobre respeito, importante, um tema importante para nós, que nos ajuda bastante, vai nos ajudar bastante. Então, como a gente já vinha falando, de Elias simboliza Cristo e Eliseu simboliza a noiva, e Elias realizou, alguns dizem que foi 8 milagres, outros dizem 4, mas se contar são 8. E Eliseu realizou o dobro de milagres de Elias, que foi 16 milagres. Então, ele pediu a porção dupla do espírito de Elias, a porção dobrada. Se ele pediu a porção dobrada, então ele era para executar o dobro do que Elias executou. Então, ele realizou o dobro de milagres que Elias realizou. Então a Bíblia, ela é escrita em tipos, símbolos, parábolas e metáforas. Você não pode pegar assim só uma história. Eliseu caminhou com Elias e passou por Gigal. O que significa Gigal? Justificação. Passou por Jericó. O que significa Jericó? Santificação. Passou pelo Jordão, fazer morrer a si mesmo, morrer toda a sua incredulidade. Aí você está pronto para poder pedir o que quiser e ser concedido a você. Jesus diz: quem não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Quando Jesus falou que tem que renunciar a si mesmo e negar a si mesmo, isso aí é cruzar o Jordão. É fazer morrer todo o seu eu. O apóstolo Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Olha só, morreu o eu dele. Agora é Cristo vivendo em mim. Eu não tenho mais eu em mim. Não tenho mais nada de eu. Já não vivo eu. Mas Cristo vive em mim. Vocês estão entendendo? Então a Bíblia é repleta de coisas maravilhosas. Agora teria que ter um profeta para poder revelar. Porque o profeta é o homem que Deus usa para se comunicar com a humanidade. É o homem que Deus usa para ficar entre ele e os homens, para receber aquilo de Deus e transmitir aos homens. Porque ele é um homem especial. Aparece qualquer um aí agora achando que tem revelação de Deus. Não. Deus tem homens especiais em quem ele possa confiar e entregar as revelações da sua palavra, para que aqueles outros homens possam pegar aquela palavra do profeta e transmitir para os outros. Vocês estão entendendo? Sabe que quando Acabe chegou e disse, Acabe e Josafá estavam conversando, e Josafá disse: não tem mais nenhum profeta do Senhor para a gente consultar, vamos consultar a palavra de Deus. Acabe tinha 450 deles, mentirosos que só, cheios de espíritos mentirosos. Vai lá, Acabe, a guerra que tu vai ganhar, ser vitorioso, ser um vencedor. Está cheio de profetas de Baal, profetas de Acabe mentiroso, que só profetiza bênção para o povo e diz que o povo vai ter vitória, vai ter isso, vai ter aquilo. Ora, Jesus disse: no mundo tereis aflição. Estão entendendo? Jesus disse: no mundo tereis aflições, que é transgredir a palavra de Cristo. Aí Josafá, que era um homem espiritual, disse: ixi, esse monte de gente falando a mesma coisa, esse monte de gente dizendo que é vitória, que é bênção, não tem mais nenhum profeta não. Aí Acabe disse: tem
tem um, mas ele só profetiza contra mim. Vê se ele não diz de nós aí que nós somos os melhores, que só fala isso, só sabe falar isso, só sabe falar aquilo. A mesma coisa. Mas ele só profetiza contra mim, só fala contra mim. É Micaías. É Micaías. Eu vou ter o nome Micaías. O nome do profeta era Micaías. Só que Micaías já tinha ouvido que Elias tinha dito assim, ó. Elias disse, ó. Os cães, no lugar em que tu mataste Nabote, os cães comerão a carne de Jezabel e tu irás morrer. Já tinha profetizado a morte de Acabe. Como é que um profeta verdadeiro vê Elias falando aquilo, um outro profeta vê Elias falando que Acabe ia morrer, como é que ele pode chegar e profetizar que ele vai viver? Se ele é verdadeiro, ele fica com a palavra de Elias. Por isso que eu fico com a palavra do nosso Elias, William Branham. E fala aquilo que ele falou. Só profetiza contra mim. Quando ele chegou lá, eu só estou dando uma introdução aqui para a gente entrar aqui no respeito. Aqui, veja só. Porque aí tem uma delonga aí de assim, se você tem que respeitar os pastores, você tem que fazer isso, respeitar qualquer pastor. Não, não é assim. Vou explicar para vocês. Olha só. Quando Micaías chegou e disse, nós iremos à guerra Ramote Gileade, Micaías, ou não, Micaías disse, eu vi o Senhor no seu alto e sublime trono. E uns dizia, anjos estavam à sua direita e à sua esquerda. E dizia, quem irá e enganará Acabe para que ele vá a Ramote Gileade e seja morto. Nesta guerra ele iria ser morto. Mas nenhum anjo poderia vir até Acabe. Então um espírito maligno subiu, chegou lá e disse assim, eu irei e serei espíritos mentirosos na boca dos seus profetas. Aí Deus diz, tu irás e será bem sucedido. Vá, pode ir, e você vai ser bem sucedido. Esse monte de pregadores que tem aí, na internet e denominação, são espíritos mentirosos na boca deles para profetizar vitória quando eles não terão vitória. Elias disse que Acabe ia morrer. Como é que Acabe pode ter vitória? Então, o espírito foi. Micaías disse, eu vi o Senhor no seu alto e sublime trono e vi um espírito subir e ele seria espírito mentiroso na boca dos seus profetas. Quando um que se chamava Zedequias ouviu isso, chegou lá e deu um tapa assim em Micaías. Da onde foi que saiu o espírito mentiroso da minha boca? Para falar isso. Aí ele disse, tu verás naquele dia. Sabe o que eles fizeram com o profeta? Mandou prender. Prende ele, não dá pão nem água até eu voltar. O profeta disse, Micaías, se tu voltar, o Senhor não falou comigo. Volte que eu quero ver. Volte, porque ele tinha ouvido de Elias. E ele não podia profetizar outra coisa que Elias falou. Senão daria errado, senão ele não seria um profeta verdadeiro. Mas aqueles falsos estavam profetizando bênçãos e vitórias. Como esses aí estão profetizando bênçãos e vitórias na vida das pessoas. E as pessoas não mudam de vida, não têm vida transformada, é só profecia de bênção, de vitória. Dá nojo, dá ânsia de vômito ouvir esses profetinhas de Baal, esses profetinhas de Acabe que tem aí na internet. Mas vamos lá, gente, olha só. Então, Eliseu saiu com a capa, realizou o primeiro milagre que eu falei para vocês, que foi transformar as águas amargas de Jericó em água doce, através do sal, um milagre duplo. Dali de Jericó, ele sai e vai para Betel. Olha só, Betel quer dizer casa de Deus. As pessoas ficam impressionadas como é que em Betel consegue acontecer algo daquele jeito. De 42 jovens ser morto, por um profeta ter amaldiçoado eles. Betel quer dizer casa de Deus. Mas era em Betel, em Israel, que era o centro da adoração, porque Jeroboão tinha colocado um bezerro de ouro lá. E lá estava sendo centro de adoração errada.
E é nessas igrejas que nós estamos vendo aí, que se diz casa de Deus, que são os locais de centro de adoração errada, que são os locais onde se projeta mais ídolos no mundo. É as igrejas. É só lugar de morte. Mas o profeta disse assim para nós, William Branham disse, a única forma de eu respeitar Deus é respeitando você. A única forma de você respeitar Deus é respeitando uns aos outros. Observe só. O respeito é muito importante. E esses jovens faltaram com respeito ao profeta Eliseu e eles foram mortos. Se eu não respeito a pessoa a quem eu vejo, eu não respeito Deus a quem eu não vejo. Porque a regra de Deus é esta. Se você não ama seu irmão a quem você vê, você jamais pode amar a Deus a quem você não vê. A regra é esta. Você tem que respeitar e amar aquele que você vê, para depois respeitar e amar aquele que você não vê. Se você não respeita e ama aquele que você vê, você jamais respeita Deus. Jamais uma pessoa respeitará Deus se ele não respeitar o seu próximo. Vocês estão entendendo? Então veja só. Deus, ele é assim. Quando ele fez o universo, ele criou limites e respeito para as coisas. Tem limites, as coisas têm limites. O único que não respeita os limites de Deus é o homem. Lá no Éden, todas as coisas tinham seu respeito e seu limite. Mas quem ultrapassou os limites que Deus disse, no dia que comer, certamente morrerás, foi a mulher. E depois deu para o seu marido, e ali veio a queda, veio o pecado. O único que não respeita os limites que Deus deu é o ser humano. Mas Deus, ele quer limite e respeito. E nenhum homem nesta terra deve ser uma fonte de humilhação, depreciação e ridicularização. Eu não quero ser aquele que humilha, que deprecia. Depreciar é desvalorizar os outros e ridicularizar outros, zombar de outras pessoas. Nós ensinamos para nossos filhos a não fazerem isto. Estão entendendo? Deus não gosta disto. Isto é horrível diante de Deus, a pessoa ser uma pessoa que gosta de humilhar, gosta de depreciar e gosta de ridicularizar de outros. Deus respeita os limites até dos animais. Como eu já falei para vocês. Disse, Israel, quando for pelo caminho, se achar um ninho de ave, você pode levar os filhotes. Agora, só leve o filhote se espantar a mãe para longe. Não tire os filhotes do ninho na presença da sua mãe, que você vai dilacerar aquela mãe ave. Não faça isso. Espante ela para longe, bem para longe, e pegue os filhotes e leve. Olha o respeito que Deus queria até com o animal. Na lei em Deuteronômio, capítulo 22, diz assim que, olha, você nunca deve arar a terra usando um jumento e um boi ao mesmo tempo. Não faça isso. Se for para arar a terra, use só o boi ou use só o jumento, mas não use os dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque o boi é ruminante, que o jumento não é. E na linguagem dos animais, Deus conhecia que quando o boi parasse um pouquinho, ele ia ruminar, e o jumento ia olhar para o boi e ia pensar, quem deu comida para ele? Eu não tenho comida. Até isso Deus respeita nos animais. Mas o ser humano não se respeita. Não respeita o outro. Deus pediu respeito até no animal. De não deixar o boi. O boi começava a ruminar e o jumento olharia para o boi e pensaria, quem deu comida para ele? E eu não estou comendo. Então, até nisso, lá em Deuteronômio 22, você vai ler isso aí. Mas o ser humano gosta de humilhar, depreciar e ridicularizar dos outros.
Existia um rabino que ele ia sempre para a sinagoga orar. Aí quando ele ia orar, ele era cercado de pessoas de rua que cercavam pedindo 50 centavos para ele. Só que um dia, ele estava só com R$2. Aí ele arrastou os R$2 e foi dar. Ele não queria pedir o troco para aquela pessoa, porque ele ia sentir que seria uma humilhação para aquela pessoa pedir o troco àquela pessoa de rua. Então, quando esse rabino morreu, encontraram na casa dele um monte de moeda de 50 centavos. Aí depois descobriram por quê, porque ele já levava os 50 centavos pronto para dar para aquelas pessoas de rua que vinham. Quando a pessoa pedia 50 centavos, ele arrastava e dava os 50 centavos para poder não deixar aquela pessoa ali constrangida com o troco. Então ele dava os 50 centavos já, então ele tinha um monte de moeda de 50 centavos, porque ele não queria constranger nem aquela pessoa de rua. Irmão, a base de todo relacionamento é um respeito verdadeiro. Você sabe o que é respeito? Respeito é consideração. O respeito não está acima do amor, o amor está acima do respeito. Porque o primeiro mandamento que Deus trouxe para nós foi: não terás outros deuses diante de mim. É o amor a Deus primeiramente. Amém? Vocês estão entendendo? Aí, o profeta vem, faz um milagre em Jericó, vai para Betel. Chega lá, os pais tinham ensinado, os pais que tinham adoração errada, tinha raiva de Elias, porque Elias desafiou os 450 profetas de Baal. E aqueles pais tinham raiva de Elias. E Eliseu agora estava no lugar de Elias. Só que aqueles pais tinham ensinado para aqueles jovens a zombar dos servos de Deus. E aí é que está o perigo de muita gente estar amaldiçoada e passando condição difícil porque fala mal de um servo de Deus. Teve um que chegou para mim, quis ridicularizar, eu cheguei para ele e disse assim, olha, lá no meu trabalho eu disse, olha, bem tranquilo, eu disse para ele, ó, seu senso de humor é ótimo. Agora, você tem que aprender uma coisa, não se brinca com um servo de Deus. Olha, se existe um bando de charlatões, de igrejas, de mercenários, roubando as pessoas, fazendo o que é errado, mas eu não faço não. Ele ficou quase branco e me pediu desculpa. Não, eu não quis dizer isso com você não. Eu digo, tenha cuidado, porque às vezes você vai generalizar, achando que todo mundo é igual àquele, você vai se dar mal. Estão entendendo? Um servo de Deus tentando viver a palavra na íntegra, na totalidade, lutando. Aí o camarada vê muitos canalhas safados aí fazendo safadeza, aí acha que pode pintar todos com um pincel só, acha que pode generalizar e achar que todos são iguais e vai dizer uma gracinha, vai se dar mal. Amém? Vai se dar mal. Se o cara lá está praticando as mazelas dele, você diz, não tem nada. Agora, um verdadeiro servo de Deus, não entre não, que você se dá mal. Porque a própria Bíblia diz em Deuteronômio, em Crônicas, lá em Crônicas, que eu notei aqui, lá em Crônicas 36, 16, diz que quem fala mal dos servos de Deus, fala mal de Deus. Falar mal de um servo de Deus, ridicularizar um servo de Deus, um verdadeiro cristão que está tentando viver a palavra, é a mesma coisa que falar mal de Deus. Amém? William Branham disse assim, você pode mexer comigo e dizer o que quiser comigo. Agora não diga com meus filhos não, que aí vai tocar o meu coração. A William Branham fez um paralelo, isso é a mesma coisa de Deus. Você às vezes pode dizer coisa com Deus, ele pode não sentir nada. Agora, se você disser com um filho dele, aí você vai mexer com Deus. Aí você vai ver Deus brabo com você. Porque você mexe diretamente no coração dele quando você mexe no filho dele. Então, olha só. Então Eliseu foi para Betel. E aí,
Os pais tinham ensinado errado para aqueles meninos. A gente vê às vezes um molequinho querendo zombar, né? Aquilo é ensino errado. Os pais ensinaram errado, ensinaram a ter raiva de Elias, e agora os pais mandaram ridicularizar do profeta, dizendo assim, sobe calvo. Quando eles diziam assim, calvo porque ele era meio careca, Eliseu. Sobe calvo, mas na verdade eles estavam dizendo assim, a palavra calvo quer dizer Coré, sobe usurpador, ladrão de lugar, tomou o lugar de Elias, como Coré queria tomar o lugar de Moisés. Estão entendendo? Eles estavam dizendo isto para o profeta. Ridicularizando o profeta. Vai, sobe também com Elias, porque tu não subiu com ele? Sendo assim, a gente ficaria livre de vocês aqui na terra. Ficaria livre de Elias e ficaria livre de você, porque você não subiu também com Elias. William Branham disse que aquele profeta ficou irado. E ele disse que não era para ficar, mas é assim. Um servo de Deus, ele não deixa de ser um servo de Deus, irmão. Esse aqui é o problema com as pessoas. Eu cometo um erro, vamos supor que eu fiquei irritado. E eu falei assim de uma forma irritada. Aí alguém veio de lá e disse, não é crente não, ficou irritado. Não faça isso não. Vai se dar mal. Só porque cometeu um erro, ficou irritado, deixou de ser servo de Deus, deixou de ser filho de Deus. Não, eu vou lutar para que eu não cometa isso. Mas se acontecer por acidente de eu cometer isso, você não pode me acusar de não ser um servo de Deus. Aí é que muitos se dão mal. Amém? Vocês estão entendendo? Aí vai acusar. Gente, todos nós temos erros, temos falhas, temos fracasso. O profeta diz, nós erramos 10.000 vezes por pensamentos, palavras e ações. Quem é que não erra, não fracassa? Mas eu não estou confiado em mim mesmo, eu estou confiado no sangue de Cristo. Eu estou confiado no que Cristo fez por mim. Vocês estão entendendo? O rapaz chegou para mim e disse, qual é a minha diferença de eu para você? Eu disse, fisicamente, em vida não tem nada, agora tem uma coisa. Ele perguntou, se você é perfeito? Eu disse, sou. Aí ele disse, como é que pode ser perfeito? Qual é a diferença de tu para mim? Eu disse, fisicamente, em trabalho, em coisa, não tem diferença não. Agora é só o seguinte, vai na tua casa agora, pega lá, tu tem cloro, né? Tem. Bota num copo de vidro, pega uma gota de tinta preta e coloca naquele cloro. Joga lá. Solta ela. Para ver se você encontra nunca mais aquela tinta preta. Ela desaparece. A minha diferença de Deus para você é que todo dia eu acordo de manhã pedindo perdão a Deus e confiado no sangue de Cristo. E essa tinta preta é o meu pecado que eu lanço no sangue de Cristo todo dia que acordo de manhã pedindo perdão. Você faz isso? Ele disse, não. Então, essa é a minha diferença para você. Entendeu? Eu disse, esta é a minha única diferença para você. Eu sou pó como você. Sou ser humano como você. Sou sujeito a falha como você. Mas a única diferença é esta, que todo dia eu acordo pedindo perdão e que teu sangue me purifique de todo o pecado. Então ele não teve o que responder. Aí a gente comete uma falhinha. Aí aparece um monte, porque eu não sou perfeito diante dos homens. E o William Branham diz, você não deve buscar perfeição diante de homens. Você deve viver bem diante de Deus. Se você estiver bem com Deus, sua vida vai bem. Esteja certo com Deus, esteja bem com Deus, que sua vida caminhará bem. Porque diante da sociedade eu nunca vou ser perfeito. Nunca! Eles vão achar um errozinho em mim. Vão achar. Eles vão escrafunchar alguma coisa e vão achar alguma coisa. Claro que vão. Mas Deus não verá erro em mim, porque eu estou lavado e remido pelo sangue de Cristo. Aí, gente, olha só, o profeta disse assim, ó, sabe que aqueles rapazes jovens, assim como Vinícius, Micaías,
Sobe, calvo. Nós não acreditamos, aquilo que o profeta diz, nós não acreditamos em você, Eliseu. Eles não acreditavam nele. Aquele jovem eram inimigos da adoração verdadeira. Inimigos. Aí você diz assim, por que um profeta amaldiçoou e matou 42 jovens que tinham a vida pela frente? Porque aqueles jovens iriam crescer e Deus conhece tudo. E aqueles homens seriam inimigos da adoração verdadeira. E 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Estão entendendo? Quando o profeta amaldiçoou, William Branham disse, aquele era um profeta irado. Aí, meu amigo, um profeta irado, o que ele fala, se ele falar algo, em nome do Senhor acontece. Mas William Branham disse, aquilo não é a forma do Espírito Santo agir. Aquilo foi um profeta que se irou e pronunciou aquelas palavras e aquilo aconteceu. Mas também porque aqueles jovens também iriam ficar grandes e eles seriam inimigos da verdadeira adoração. Vocês estão entendendo? Então aconteceu de aqueles jovens ser despedaçados. William Branham disse que eles disseram assim, por que você não subiu com ele? Careca, Coré. Você quer tomar o lugar dele aqui na terra? E Eliseu ainda aguentou um pouco, mas depois teve que voltar irado e fazer aquilo. O profeta disse para nós assim, ó, não é a maneira do Espírito Santo. Aí ele disse, olha, o profeta disse assim para nós, ó, examine cada caso. Cuidado. Amigo, Eliseu fez, eu vou fazer. Não, examine cada caso. E ali ainda era o tempo da lei, agora é o tempo da graça. Eu fiquei pensando assim, por que aparece um monte de gente dizendo coisa contra William Branham, chamando William Branham de falso, chamando William Branham disso e daquilo, e não acontece nada com eles? Porque nós estamos no tempo da graça, gente. O pecado aí acontece no mundo, de monte. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo do coração de Deus, Quinca, é que as pessoas chegassem ao pleno conhecimento da verdade. O William Branham diz, Deus não manda ninguém para o inferno, as pessoas vão com suas próprias pernas. Porque se dependesse de Deus, Ele queria que todos chegassem ao pleno conhecimento da verdade, se voltassem para Deus e fossem salvos. O desejo do meu coração agora é que todas as pessoas de Pedra Branca se voltem para Deus. Mas tem as escolhas que eles vão fazer. O meu desejo era que todos fossem salvos agora. Mas o meu desejo não vai se cumprir. Porque as pessoas não querem. As pessoas terão que fazer suas escolhas. Então, nós estamos no tempo da graça. Porque existe um bando de cães encolerados aí, latindo as mentiras por aí contra o William Branham. E não acontece nada com eles. Porque nós estamos no tempo da graça. Sabe, o profeta ensinou assim, Kinko, quando Deus vai olhar para mim, Ele não olha a olho nu como eu estou olhando para você, Ele bota uma cortina na frente. Essa cortina é o sangue de Cristo. Quando Ele olha através desta cortina. Certo? E quando Ele olha através dessa cortina, Ele vê lá na frente branco. Só que quando Cristo tirar a sua igreja da terra, essa cortina vai sair. Aí o profeta disse assim, ó, não queira estar diante de um Deus que não suporta pecado. Quando Ele olha para esse mundo através da cortina, Ele vê branco lá na frente.
Mas quando não tiver mais essa cortina, aí ele vai ver toda a negridão de pecado. Aí você vai ver o que é sofrimento na grande tribulação aqui, o que as pessoas vão passar de sofrimento. Aí eles vão saber o que é sofrimento. Agora, misericórdia, graça, compaixão. Não acontece nada, deixa esses zombadores dizer o que quiser. Eu não vou pedir a Deus para destruir eles, não. Eu vou pedir misericórdia pela vida deles. Estão entendendo? Eu vou pedir misericórdia pela vida deles. Mas enquanto eu puder defender a palavra, defender o profeta, defender Cristo, eu vou defender. Mas vou pedir misericórdia pela vida deles. É a mesma coisa daquela história que você já conhece. Você já conhece, mas eu vou contar aqui, né? Amém? Então, um homem pegou sua carroça com seu burro, a criança pequena, saiu de sua casa, foi até a feira comprar alimento. Chegou lá, deixou o burro na carroça, saiu com a mulher e deixou a criança lá na carroça de burro. Só que alguém lá chegou, soltou um tiro com fogo lá, pá! Quando soltou o tiro com fogo, o burro se espantou e saiu correndo. E a criança na carroça. E agora? Um homem que estava lá, subiu num cavalo, correu, tum, 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 tum. Quando o burro estava perto do despenhadeiro, ele chegou e pegou. Salvou a criança. Foi o salvador daquela criança naquele momento. Aquela criança cresceu, Quinca. Cresceu. Se tornou um bandido. Foi preso. Estava para ser condenado. Quando o juiz decretou a sentença, condenado, o homem se levantou e disse: um momento, juiz, eu queria falar com o senhor. Ele disse: pois não. Ele disse: eu soube que quando eu era pequeno, eu estava numa carroça de burro, e aquele burro se assustou e saiu correndo de despenhadeiro abaixo, e eu iria morrer, o Senhor foi e me salvou. Era aquele juiz que salvou aquele homem. Me salve agora também. Ele disse: eu não posso. Naquele dia eu era o teu salvador, hoje eu sou o teu juiz. Não posso te salvar. Hoje Jesus é salvador. Hoje tem graça, compaixão, misericórdia. Mas vai chegar o dia que ele é juiz. Aí, como juiz, ele não salva ninguém. Juiz não salva ninguém. Juiz só dá sentenças. Eu não posso, meu jovem. Naquele dia, eu fui o teu salvador. Mas hoje, eu tenho que dar sentença pelo crime que tu cometeu. Condenado. Vai chegar o dia desses cães latindo as mentiras na internet. Vai chegar o dia deles. O juiz está vendo tudo. Vai chegar o dia deles pagar por aquilo que eles falaram. Cada palavra frívola que saiu da sua boca, eles vão pagar. Amém? Estou quase terminando, viu? Então veja só. Zombar do mensageiro de Deus é a mesma coisa de zombar de Deus. O profeta disse: olha, Deus não respeita a denominação nem igreja. Deus respeita a fé das pessoas. Existe muito jargão dentro da mensagem que diz assim, ó, que tem que respeitar o ofício do pastor. E o pastor tem ofício porque o William Branham diz: se você não pode respeitar o homem, respeite o seu ofício. Eu jamais falarei contra um homem que esteja vivendo a palavra, um pastor verdadeiro, que tem um ofício de verdade, que foi levantado por Deus. Nunca respeitarei ele com a maior reverência. Agora, um homem sendo adúltero, um homem mercenário, um ladrão de dízimo, para viver vida boa, às custas do povo, e ainda ter a cara de pau de se levantar e dizer assim: respeita o ofício, senão você vai se dar mal. Não, você vai isso. Você não respeita nem o seu ofício.
Nem você mesmo se respeita. Como é que você respeita alguém? Como é que você quer respeito? Para poder ter respeito, você tem que se dar o respeito. Não é? Se eu sou um homem desrespeitador, as pessoas não vão me respeitar também. Vocês estão entendendo? Mas cara, pega um pouquinho. Já estou quase concluindo aqui. Então tem que se dar o respeito. Quer respeito? Respeite a si próprio. Respeite os outros. Respeite seu ofício. Nem o seu ofício mesmo você respeita. Você quer respeito? Como é que pode ter respeito desta forma? Olha só. Deus honra e respeita. Deus, William Branham diz, Deus não respeita mentirosos. Deus não respeita mentirosos. Como é que um homem em adultério, se prostituir, ele pode fazer casamento? Se é um mentiroso. Como é que Deus respeita um homem desse? Deus respeita um homem desse? O profeta diz, Deus não respeita mentirosos. Estão entendendo? Por último, eu vou só terminar aqui para vocês. Ó, existe uma diferença entre discordar, ser adversário e ser inimigo. Discordar é quando eu discordo de você em algum gosto que você tem, em alguma coisa. Isso não tem nada, nós podemos apertar a mão e ser irmão. Agora, ser adversário já é ser oposição. E ser inimigo, inimigo é um adversário que quer sangue, que quer morte. Certo? Isso é que quer ser um inimigo. Aí as pessoas vêm e dizem assim, o William Branham disse, a gente pode discordar, mas pode ser irmão. Pode discordar, mas ser irmão. Pode discordar, mas ser irmão. Mas discordar em coisas que não diz respeito à doutrina e à salvação. Porque se sua doutrina estiver errada, você não tem o mesmo Espírito que eu tenho. Como é que o Espírito Santo está em mim e está em João? E João está com uma doutrina, eu estou com outra. E João tem o Espírito Santo e eu tenho o Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse que discorda, que é contra um ao outro, que a doutrina é diferente? Não existe isto. Estão entendendo? Então, olha só. Eu gosto daquele pessoal das fitas, vocês sabem, né? O pessoal das fitas. Eu discordo deles em algumas coisas. Discordo. Quando eles trocam as fitas pelo ofício de pastor, eu discordo. Eu tenho vários amigos deles que conversam comigo. Eu posso discordar deles nisso aqui. Mas eu não posso discordar quando eles dizem que tem que ouvir a fita de William Branham. Ora, a fita de William Branham não é a mensagem? Como é que eu posso chegar e dizer que não faça isso, não faça aquilo? Eu não posso. Agora, se eles quiserem trocar isso pelo pastor, que o irmão Branham disse que tem que ter os ofícios na igreja, aí eu tenho que discordar deles. Mas quando eles falam que tem que ouvir as fitas do irmão Branham, eu não posso discordar deles. Eu não posso ser oposto a eles. Como teve um pastor que chegou e disse aí, isto é coisa da Babilônia, esse negócio de ouvir fita. É não, gente. Não é coisa da Babilônia, não. Se ele mandar uma mensagem de William Branham para você, ouça. Porque é a mensagem do profeta. Estão entendendo? Mas eu tenho vários amigos deles. Posso discordar? Não, irmão, eu não posso acreditar que tem que tirar o pastor da frente para poder botar a fita. Agora, toda fita que você mandar do irmão Branham para me ouvir, eu vou ouvir. Porque é a mensagem do irmão Branham. Está entendendo? Se você quer botar a fita aí para ouvir, você bota. Agora, só que eu não vou botar a fita para ouvir, porque o William Branham disse que os ofícios faz isso. Prega, Deus te chamou para isso. Eu posso aqui chegar um dia, uma quarta-feira, e botar aqui uma pregação, um trecho do irmão Branham para a gente ouvir. Posso sim, isso não tem nada. Agora, tirar o ofício e substituir pelo gravador, não, porque o William Branham disse, Deus não usa dispositivo, Deus usa pessoas.
Está entendendo? Deus não vai pegar essa caixa de som, não pode ser substituído por mim não, gente. Aí eu estaria contra o que o profeta disse. Deus não usa o dispositivo, Deus usa as pessoas. Mas eles são os melhores que estão. Porque tem um monte por aí que estão numa situação horrível. Eles são os melhores que estão. Estão melhor do que esses aí tem. Do que muitos desses daí se enriqueceram na mensagem, ficaram assim na mensagem, nicolaítas dentro da mensagem, sabe? Propagadores de doutrinas erradas dentro da mensagem. Eles são os melhores que estão. Por quê? Porque ele manda, sabe o que é para você? Ele manda o irmão Brana falando. E tem coisa melhor do que ouvir o irmão Brana, o profeta de Deus falando? Vocês estão entendendo? Então eu posso discordar deles, mas eles são meu irmão. Posso discordar. Agora, se ele quando a pessoa se torna oposto, aí não. Aí já é contrário. O adversário já é outra coisa. Contrário à doutrina que o irmão Brano ensinou, está fora da palavra. E por último tem uma frase que diz assim, ó, é melhor ter um inimigo que respeite do que ter um amigo traidor. Está entendendo? Amém. Você vê assim, amém. Ter um inimigo que respeite do que ter um amigo traidor. Se existem dois inimigos e eles disserem assim, você não passa de frente da minha rua que a gente vive em paz. Eu não passo de frente da sua, você não passa de frente da minha, a gente vive. Eles viverão pelo respeito. Agora, se um desrespeitar o outro, aí a coisa está feia. Aí a coisa está feia. Então é melhor ter um inimigo que respeita do que ter um amigo traidor. Uma daquele que se diz amigo traidor. Davi diz, não eram os meus inimigos que fizeram isso comigo. Eram os que iriam à casa de Deus comigo que me traíram. Estão entendendo? Então que Deus abençoe.